estou aqui para conversar com você a respeito do Seminário Teológico Batista de Jundiaí. O Seminário Teológico Batista de Jundiaí é uma conquista das igrejas batistas aqui da nossa região. O seminário é vinculado à Associação Batista da região de Jundiaí e ele tem um objetivo muito nobre, o objetivo de formar líderes e pessoas ao ministério pastoral que queiram atuar nesse mundo que está em constante transformação, que é o mundo que estamos vivendo, o século XXI. Tá? Nosso seminário é um seminário aberto a muitas denominações, todas as denominações e pessoas interessadas e apaixonadas pela Palavra de Deus são sempre muito bem-vindas aqui ao nosso seminário. Nosso seminário, embora tenha apenas 2 dias de estudos conceituais, presenciais aqui em nossas salas de aula, é um seminário que ele tem um conteúdo muito mais extenso, porque durante todo o curso o aluno ele precisa ter uma leitura muito dedicada, ele precisa fazer resenhas, resumos e apresentar muitas leituras que ele precisa fazer durante todo o curso. As aulas são sempre às segundas e quintas-feiras, das 19h30 às 22 horas. Nossos professores são sempre muito bem preparados para ministrarem as aulas que eles se propõem a dar. Alguns pastores com mestrado, alguns professores com conhecimento, bacharéis, pós-graduados e muitos dos nossos professores são pastores experimentados na obra do Senhor, professores e pastores já experientes na obra do Senhor, que não só transmitem conhecimento teórico, mas também conhecimento prático, que é um dos pilares aqui do nosso seminário. Nosso seminário não visa preparar pessoas que tenham um grande conhecimento teórico, mas que na prática fiquem a desejar. Não, nós sempre temos a preocupação aqui daquilo que é apresentado teoricamente, que o aluno ele possa aplicar isso de uma forma prática em seus ministérios, em suas igrejas, dentro de uma área da igreja, ou mesmo pastores que já estejam atuando no ministério pastoral e que queiram adquirir aqui maior base para o seu ministério. Todos esses são muito bem-vindos aqui no nosso seminário. Nosso seminário ele tem uma característica muito importante, que é a característica de dar flexibilidade às pessoas que não podem, por motivo de trabalho, por motivo de família, estar indo a um seminário que seja presencial todos os dias, durante muito tempo. Nosso seminário ele busca atender pessoas que sejam apaixonadas pela Palavra de Deus e que queiram, de fato, exercer o seu ministério falando para pessoas do século XXI. Você deve estar pensando, será que tem qualidade um seminário com 2 aulas por semana? Na verdade, isso é uma tendência que tem se estendido na nossa sociedade. São faculdades que não são presenciais, cursos não presenciais, e no nosso caso, o nosso seminário, ele é de certa forma semipresencial, porque os professores das aulas, eles orientam os alunos sobre as matérias, sobre a bibliografia, discutem-se ideias e depois o aluno ele precisa aprofundar esses conhecimentos com leituras obrigatórias que ele precisa fazer. Uma das características muito importantes do nosso seminário também é a democracia, a liberdade com que as ideias são tratadas. Nós não temos medo aqui de debate, nós não temos medo aqui de pensar em novas ideias, porque nós temos sempre a Bíblia como única referência para a nossa vida. Ela é aquilo que baliza o nosso conhecimento. Então, em cima da Bíblia, nós podemos pensar, nós podemos discutir, apresentar e formular novas ideias, desde que essas ideias sejam bíblicas. Portanto, independente da denominação, toda denominação que tem a Bíblia como única regra de fé e prática de sua vida,
ela pode participar do nosso seminário. As pessoas podem recorrer aqui e buscar novos conhecimentos, buscar aprofundar as novas ideias para que sejam relevantes em seus ministérios. E você deve estar pensando assim: poxa, mas eu não sou batista, eu posso fazer parte deste seminário? Com toda certeza você pode fazer parte desse seminário. Por quê? Nosso seminário tem a palavra de Deus como base para todas as atividades que são feitas aqui, todas as ideias que são discutidas, tudo que nós apresentamos está em cima da palavra de Deus. Então, se a sua denominação ela tem a palavra de Deus como única regra de fé e prática, você pode participar sem medo do nosso seminário, porque nós não estaremos discutindo nenhum tipo de heresia. O que nós vamos apresentar aqui são novas ideias, sempre embasadas na palavra de Deus. Portanto, eu costumo dizer que toda pessoa que é apaixonada pela palavra de Deus sempre vai gostar da proposta do nosso seminário, que é uma proposta de formar líderes, pessoas para o ministério pastoral, que sejam apaixonados pela palavra de Deus. Deixa eu te falar um pouquinho sobre a tradição do nosso seminário. Nosso seminário, o Seminário Teológico Batista de Jundiaí, ele funciona há muito tempo. No passado, ele funcionou na Igreja Batista Boas Novas, ali na Avenida Samuel Martins, 1145, e por questões de prédio, questões de mudança que a igreja operou, o seminário deixou de funcionar lá e ficou com alguns anos com intervalo, sendo que foi retomado este projeto. Tem 3 anos que foi retomado esse projeto, de modo que nós somos então herdeiros dessa história. Os batistas sempre foram uma denominação que sempre tratou a palavra de Deus com muita seriedade, e de forma que todo obreiro batista e todos os líderes batistas que queiram exercer melhor o seu ministério, eles então buscam uma melhor formação. Como a Associação Batista da região de Jundiaí resolveu retomar os trabalhos desse seminário de forma muito acertada, nós resolvemos abrir também e abençoar os irmãos de outras denominações que queiram investir em seus ministérios, investir no conhecimento bíblico. E aí então abrimos nosso seminário. Nosso seminário hoje é um seminário interdenominacional, tendo alunos da Assembleia de Deus, da Igreja do Evangelho Quadrangular, pessoas de comunidades, irmãos de comunidade, enfim, nosso seminário está aberto. É um seminário democrático, um seminário em que o convívio é um convívio onde a harmonia ela é privilegiada, ela é buscada, e onde as ideias são tratadas de forma respeitosa uns com os outros. Então, se você é alguém que tem buscado aprofundar teu conhecimento bíblico e tornar o seu ministério de forma relevante para o século XXI, nosso seminário é um espaço para que isso aconteça. E quanto à grade do nosso currículo aqui do seminário, entenda uma coisa: um seminário pensado para atender pessoas que estão vivendo no século XXI, ele precisa repensar a maneira como repensar o pensar teológico, vamos dizer assim. De forma que o nosso seminário, ele, além de ter as matérias tradicionais que todo seminário apresenta, nós também propomos outras matérias que dificilmente um aluno vai aprender em outros seminários. Por exemplo, nós temos uma matéria aqui chamada PIM, Plantando Igrejas Multiplicadoras, que vai ensinar o nosso aluno a como plantar uma igreja de forma relevante e que responda às questões do século XXI. Existe uma matéria também que nós chamamos aqui de assuntos polêmicos. O que são assuntos polêmicos? Nós vamos tratar de todo tipo de assunto que a igreja moderna tem tido que lidar, de forma que são questões muito recentes e que o pensar teológico tem sido desenvolvido. Por exemplo, questão da homossexualidade, questão do divórcio, a questão ou seja, muitas questões que são apresentadas hoje como desafio às igrejas do século XXI, que precisam ser respondidas e que precisam ser discutidas.
um obreiro que queira atuar no século XXI, ele precisa estar pronto para responder às demandas do século XXI. E se o seminário não o preparar, ou pelo menos não o incentivar a buscar conhecer essas questões, dificilmente ele apresentará respostas concretas e satisfatórias às exigências que a sociedade tem apresentado hoje. Nós queremos atender a pessoas que dificilmente poderiam ingressar no seminário regular. Hoje, os batistas eles possuem 2 grandes centros de excelência no estado de São Paulo. Um é a Faculdade Teológica Batista de São Paulo, o outro é a Faculdade Teológica Batista de Campinas. São centros de excelência. O problema é que muitas pessoas, e se você olhar os vídeos que temos aqui dos nossos alunos, poderão perceber que o perfil das pessoas que têm buscado conhecimento em teologia tem mudado. Não são pessoas oriundas do ensino médio que simplesmente estão em busca de alguma oportunidade e acabam ingressando no estudo teológico. Não, muitas vezes são profissionais liberais, pais de famílias, pessoas que não teriam muitas vezes condições de estarem em um seminário regular de 5 anos, pessoas que quando apresentam essas condições, nós mesmos aqui temos encaminhado para esses centros de excelência que os batistas possuem, que são as faculdades teológicas. Porém, existe um outro público, um público que são líderes em suas igrejas e que queiram se especializar mais, conhecer mais a fundo a Bíblia para exercerem melhor seus ministérios, pessoas que têm um chamado pastoral, mas que não conseguem frequentar uma faculdade teológica de 5 anos, todos os dias, de modo então que a Associação Batista da região de Jundiaí tem instituído esse seminário para atender às necessidades dessas pessoas, desses irmãos que têm tido um chamado da parte de Deus de forma especial e que queiram exercer com mais excelência os seus ministérios. Então nosso seminário tem se colocado nessa situação, de modo que nós temos 2 aulas semanais, sempre às segundas e quintas-feiras, das 19h30 às 22 horas. Mas não pense que por ser um seminário de apenas 2 dias na semana, é um seminário que fica aquém das necessidades do que um obreiro precisa ter no século XXI, de maneira nenhuma. No nosso seminário, você vai ter acesso às biografias, as melhores possíveis, e as bibliografias também acertadas, sempre voltadas para a saúde teológica, dos melhores faculdades teológicas, dos melhores seminários. Temos trabalhado com este material, que é o material das edições Vida Nova, que é um material que tem reforçado e guiado minimamente todo o nosso seminário. E fora esses materiais, os professores ainda exigem a leitura de muitos outros livros, de forma que o conhecimento com que o aluno sai daqui é um conhecimento extremamente consistente. E mais, no final dos últimos 6 meses de aula, para aqueles que queiram ingressar no Ministério Pastoral, nós temos aqui uma preparação para o concílio examinatório, um concílio que os batistas exercem e que mede o conhecimento dos nossos alunos a respeito de tudo e que eles aprenderam aqui, tá? De forma que nós temos essa proposta de formar líderes que vão responder a questões do século XXI e muito focado para aquilo que acontece em nossa região. É um seminário extremamente antenado com tudo que tem acontecido nas igrejas aqui da nossa região, de modo que tenha certeza, se você é alguém apaixonado pela palavra de Deus e que quer exercer com excelência seu ministério, o nosso seminário é o lugar para você.